Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do 90 Minutos a Porto, aqui na antena do Porto Canal. Um programa especial porque vamos falar do Quadrante Norte e das tardes desportivas que o Quadrante Norte nos trazia via rádio. E por isso vamos então avançar desde já com um pequeno clipe para avivarmos a memória. Vamos a isso. A defensiva devolveu, ele retentou. Nada não acreditando naquilo que está diante, está batendo nos seus olhos. O Porto é campeão europeu com toda a justiça, torcedor amigo. Alguns então dos muitos momentos que o Quadrante Norte protagonizou a todos nós, pelo menos da geração da década de finais de 70 e 80, e eu tenho o prazer neste programa de ter aqui em estúdio Gomes Amaro, ele que era então a voz desses relatos do Quadrante Norte. Muito obrigado, Gomes Amaro, é um prazer. Tiago, um abraço. E obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram durante vários anos e foi de facto um prazer ouvir-vos e era um prazer ouvir-vos. Álvaro Costa também é um homem muito ligado à rádio, não é? E sempre, também sempre. Regresso bom ao Porto Canal, já agora. Muito obrigado. Estava a olhar para o Gomes Amaro e a ver já esta emoção, que é também minha. Estes eram momentos únicos da força da rádio num determinado período. Vamos falar sobre isso. Está aqui o está aqui outro distinto representante do Quadrante Norte, Fernando Santos, a quem também agradeço. Podia ser selecionador nacional, porque muitas vezes sou confundido com ele. É verdade. Muito obrigado aos três e também agradecer aqui aos três outros convidados que tenham no programa de hoje. Eu recordo que lançamos lá para casa um desafio para os adeptos do Futebol Clube Porto para que nos trouxessem histórias e memórias e momentos que viveram sobre o Quadrante Norte. E essas histórias, três delas foram selecionadas por nós e as pessoas que contaram essas histórias estão aqui ao vivo para também poderem contá-las de viva voz aos dois elementos do Quadrante Norte que aqui se encontram no nosso programa e por isso mesmo agradeço ao Paulo Teixeira, ao Fernando Rodrigues e ao Paulo Bizarro, os três por estarem aqui também no nosso programa e por participarem desta forma também em direto neste 90 Minutos a Porto. Vamos ao longo deste programa naturalmente recordar muitos momentos que o Quadrante Norte nos proporcionou, digamos assim, e eu vou começar naturalmente a minha conversa pelo Gomes Amaro. Sente saudades, Gomes Amaro? É relativo, é tudo relativo, Tiago. Sinto saudade, sinto nostalgia, sinto que cumpri a minha parte. Mas tem noção da importância que tinha na altura? Não. Tem mais noção hoje do que tinha na altura, é isso? Provavelmente hoje. Ainda fui surpreendido. Foi ontem, ainda ontem estava num centro comercial aqui próximo e um senhor passa na minha frente, eu estava sentado à espera da minha mulher, ele passa, volta, olha para mim, volta, isso aqui, e depois toma coragem, se dirige a mim. O senhor é quem eu estou pensando? Não sei o que o senhor está pensando, é evidente. O senhor é o Gomes Amaro. Sou, o homem quase, quer dizer, são esses momentos que faz com que tenha valido a pena aquelas histórias todas que aconteceram e o Fernando pode corroborar isso.
histórias fantásticas que nós vivemos e que atravessamos. Olha, para você ter uma ideia, hoje em dia é tudo muito fácil, mas no estádio das Antas, o antigo, Sim. é evidente que todos nós usamos as escutadores para nos ouvirmos uns aos outros. Eu não precisava de escutadores para retorno, os rádios todos sintonizados ali à minha volta, eu tinha o retorno imediato de tudo aquilo. É fantástico lembrar esses momentos e aquilo que vivemos. Álvaro, tu viveste de outra forma, não é? Viveste enquanto adepto, eras um jovem rapaz. Era, não. O Álvaro é uma enciclopédia. O Álvaro é uma enciclopédia. Obrigado. Era um jovem imberbe. A importância desta estética radiofónica era brutal na época. Não é? A rádio tinha na altura uma força, um peso, não é? Um peso maior. Isso faz parte da evolução dos mass media, portanto não vamos estar aqui a chatear os ouvintes e espectadores. Estávamos a falar isso, eu e o Fernando estávamos a falar um pouco antes de entrarmos. O poder da rádio é qualquer coisa de brutal. Está ali uma imagem que é o Seininha a fazer um dos golos a Manchester United. Eu vi esse relato, ou melhor, não ouvi porque a partir dos 50 minutos deixei de ouvir. Porque a brutalidade da emoção radiofónica que o Gomes Amaro e a equipa traziam era de tal ordem que eu lembro perfeitamente dessa noite de novembro de 77, curiosamente antes desse campeonato, ou seja, durante este campeonato. Porto eliminou a Colónia e outras equipas na altura, em que nós não aguentamos a pressão radiofónica. Estes senhores criaram um estilo, aportuguesaram um estilo brasileiro. E a distância da época em relação, digamos, aos modelos de comunicação trouxe a esta equipa uma dimensão estética e sonora e emocional do fim do mundo. Do fim do mundo. Do fim do mundo. Havia de facto uma comunhão coletiva. Também a tecnologia digital a dar os primeiros passos, os transistores, por exemplo, começaram a ser praticamente uma extensão, como hoje são os telemóveis, não é? Somos aos Estados, hoje as pessoas estão a tirar fotografias, a partilhar vídeos e enviar. Na altura estavam a ouvir os relatos, a comunicar uns com os outros. Portanto, havia um ritual rádio nos estádios que o Quadrante Norte trouxe. E é difícil hoje para as gerações mais novas, e vamos tentar fazê-lo, trazer essa emoção. E ainda por cima, porque eu acho que esta equipa, enfim, cria este estilo, e há que falar em Lírio Inácio, obviamente, como o grande criador e mentor, o nosso Jaime Fernandes, a quem eu devo muito, porque se eu estou nessa profissão em parte... Para dizermos, Jaime Fernandes fazia a publicidade. Exato. A Torre Amigas, a carne do mar... Era tudo em direto. Era a carne do mar e era também Dom Pasolini e Dom Pasolini, certo? Exato. Passa a publicidade. Sim, pronto. Já não existe, mas isto é cultural. E de facto, só para terminar e passar a palavra ao Fernando, corresponde também à inversão da marcha do futebol português. Este campeonato de 77-78, que está ali representado em discos, em vinil, e esteticamente é um disco fabuloso, é o momento de total viragem do futebol português. Eu estou naquele estádio, naquela tarde, em maio. Gol do Admir. Dei um beijo num polícia. Uma coisa que eu nem gostava muito na altura de polícias, mas pronto, nada contra, mas aquela coisa jovem, autoridade. Estava no tribunal, estava lá ao lado. Só para terminar, eu já vi concertos, Rolling Stones, Madonna, Bon Jovi, Van Halen, sei lá, mais, milhões de concertos. Estive uma vez num palco a receber vibrações do público com os Bon Jovi, em Bremen, curiosamente um estádio onde o Porto foi feliz, 0-5, gol do Rui Filipe. Exatamente. Todos. O poder, o ruído daquela tarde é algo que eu nunca vivi. O grito de revolta daquela tarde, aqueles 80 mil, porque atenção, no Estado das Antas não eram 40 mil, aquilo eram 80 mil, cabíamos todos, sei lá onde, na pista, no ciclismo. O ruído daquela tarde é como na cabeça, é a dimensão de um grito social, cultural, espiritual, de uma cidade, de um povo, neste sentido concreto. Sim. E quando eu regresso, aí lembro do meu pai, não é? Esse é um momento de total viragem no futebol português. Portanto, e não só, de uma dimensão cultural e social
e política até. E, portanto, o que aconteceu aqui com esta gente é que eles estavam no momento certo, num sítio certo. É o chamado Zeitgeist. E, portanto, o Quadrado Norte tem essa dimensão de transportar essa memória para todo o samba através dos meios digitais. Claro. Portanto, é essa ligação, que não sei se o Fernando concorda, mas... Estou basicamente de acordo e, de resto, nós tínhamos um slogan que, de alguma maneira, era definidor daquilo que aqui estamos a conversar. Dizia-se que, ouvindo-nos, você vê o espetáculo. E era de facto essa a grande matriz que a equipa tinha. De qualquer maneira, eu acho que devíamos, desde logo, situar esta agradabilíssima conversa num ponto de partida. Estamos a falar de uma época em que, como eu dizia ainda há pouco nos bastidores, não havia telemóveis, mas também não havia internet, mas também não havia multibanco e também não havia um conjunto de pontos que hoje existem. Esse contexto é muito importante para as novas audiências perceber onde é que nós estávamos. E a equipa do Quadrante Norte surge, portanto, numa época muito enquadrada, num tempo novo para Portugal, porque corresponde de facto ao período logo pós 25 de Abril, claro. E à tal viragem de que fala o Álvaro Costa. E no essencial, eu acho que o grande segredo que teve a equipa do Quadrante Norte baseou-se em 2 ou 3 vetores que me parecem essenciais. Desde logo na sagacidade de um produtor independente que se chamava Elidio Inácio. Justíssimo essa Depois, numa outra ideia fundamental que tem que ver com o que dizia o Álvaro Costa, que foi a criação de um som muito próprio, de uma maneira muito própria de fazer rádio e que teve a ver grande mérito com a contratação do Amaro na altura pelo Elidio Inácio. O Amaro, que é um português, mas ainda hoje com uma parte do sotaque brasileiro. Celurico da Beira. Celurico da Beira. E que, evidentemente, deu um savoir-faire muito próprio aos relatos que se faziam na época. E tudo isto ainda junto, na parte que me diz respeito, porque fui durante alguns anos aquilo que se chamava um repórter volante, com a necessidade que houve, a introdução que se fez dos chamados meios técnicos que permitiam isso. Porque na altura era praticamente impossível em Portugal alguém pegar num microfone e andar junto a uma linha lateral, ou mesmo entrar dentro de um campo de futebol e poder ouvir um jogador, ou um árbitro, ou um treinador, porque não havia meios técnicos para isso. Julgo que na altura esses meios técnicos foram adquiridos exatamente no Brasil. Nós tínhamos 2 repórteres de campo, eu e o Luís César numa primeira fase. O Luís César, que acabou de ser secretário técnico e pedra basilar da criação daquilo que é hoje um Futebol Clube do Porto altamente competitivo e altamente profissional. E, portanto, é dentro deste enquadramento que a equipa do Quadrante Norte teve, de facto, uma chancela muito própria e que permitiu, para além disso, uma visão também, de algum modo, segmentada no país, segmentada, mas independente, porque nós acompanhávamos o Futebol Clube do Porto para todos os estádios onde se jogava futebol. Hoje, pega-se num telemóvel e fala-se daqui para a China ou daqui para os Estados Unidos. Na altura, nós tínhamos que pedir aos TLP um conjunto de linhas para se montar nos estádios, para se poder fazer as transmissões, e depois o tal segredo do repórter volante, com esses meios técnicos que foram adquiridos no Brasil, que eram uma inovação em Portugal e que permitiam, de facto, esse contexto geral de fazermos aquilo que realmente era um espetáculo fiel, um espetáculo honesto, em que o Amaro, evidentemente, era a grande figura de proa. Para além disso, havia ainda uma outra característica fundamental desta equipa, para além da grande amizade que a todos unia. Todo este trabalho era feito exatamente a partir do estádio. Toda a realização era produzida, era executada a partir do estádio, fosse ele qual fosse. Chegamos a fazer alguns jogos de futebol com o Amaro
sentado junto à linha lateral, entre os dois bancos suplentes, porque era esse o espaço que se dedicava às equipas da rádio. Eu, por mim, não posso falar sobre isso, porque, evidentemente, tinha autorização e ia circulando por aqui e por ali, vendo, por exemplo, no grande círculo, levantar a moeda para a escolha de campo, e tinha, com o microfone aberto, essa hipótese de dar às pessoas também, em direto, as incidências que, na altura, só assim eram possíveis de adquirir, porque, recordemos, também não tínhamos muitos canais de televisão, havia apenas o canal 1 e o canal 2, e os programas de desporto da televisão passavam à meia-noite e à 1h da manhã, e muitas vezes pedindo ainda desculpa porque não tinham chegado às imagens de Chaves. De Chaves ou do lado de Bragança, mas a parte tecnológica, enfim, a dar os primeiros passos era fundamental. Gomes, havia gente, é importante dizê-lo, gente, entre aspas, anónima, que fazia milagres naquelas operações tecnológicas. Eu depois aprendi mais tarde, na altura era apenas um ouvinte e um fã, mas mais tarde conheci-os a todos, porque comecei a minha carreira exatamente onde eles estavam, também, ali junto onde é hoje, enfim, a rádio, onde é hoje a TVI, não é? Tinente Aladim, e pronto, aprendi com eles, comecei a trabalhar com Jaime Fernandes, etc. Mas havia ali malta, do ponto de vista dedicatória e dedicação ao trabalho, absolutamente excepcionais. Faziam milagres. Inventava-se largo também, não era? Inventava-se largo, não era? Havia invenções. Por exemplo, só para contar esta história, porque ainda hoje a minha mulher, por exemplo, fala nisso, porque ela era também ouvinte do Quadrante Norte e das nossas transmissões. O Ilírio Inácio tinha uma voz inconfundível e ele, em determinada altura, era exatamente o pivô, digamos, o homem que comandava toda a emissão a partir do próprio estádio, como há pouco acentuei. É do próprio estádio. Do estádio, sempre. Daí dizeres que era tudo feito a partir do estádio. Era tudo feito a partir do estádio. Não existia estúdio, digamos assim. Exatamente. Mais tarde isso aconteceu, não é? Mais tarde aconteceu, com o Jama a partir da cabine. Quando o Ilírio Inácio se retirou dessa atividade, aí sim passou a entrar o Jaime Fernandes e isto a ser feito a partir do estúdio. Mas dizia eu, por exemplo, que os repórteres volantes, o equipamento que tinham era exatamente um microfone numa mão e que estava ligado por um fio a uma antena, seguramente uma antena com 1 metro e meio de altura, e que tinha evidentemente que estar numa posição vertical para que o som pudesse chegar com a qualidade de vida. Claro. Acontece que, correndo atrás de um treinador ou atrás de um jogador, ou mesmo em situações de intempérie, difícil era, em determinadas circunstâncias, manter a antena naquela posição completamente vertical. E recorda-me, por exemplo, com a piada certa no momento exato, mas sempre com a ideia de sermos profissionais e levarmos um som com qualidade, numa certa ocasião, eu ter colocado essa antena ligeiramente inclinada, ela começou, evidentemente, a permitir cortes no som, e com o seu vozeirão dizia o Ilírio Inácio: Fernando Santos, ponha a antena direita, porque isso não é uma cana de pesca. Não, e das bancadas, porque lá está, o Fernando explica isso e vamos embora também se recorda, aquilo eram uns monstros, não é? A gente via-os ao longe, a gente via onde é que vocês estavam. Das bancadas. Claro. Era fácil de ver as antenas e todo o equipamento e a parafernália pesadíssima comparada com a época de hoje. Só mais uma coisa antes de passar a palavra, vamos a ver. O Fernando faz uma coisa fundamental, que é: hoje vivemos o tempo do total, do digital, do segundo, do imediato. Mas é curioso como o Fernando falava uma coisa essencial: como o acesso hoje é menor. E como não era possível, se calhar hoje em dia, um espetáculo desta dimensão, com as regras que existem, com os muros de Berlim comunicativos, com as restrições que existem hoje à comunicação. É curioso como nos nossos dias, algo como que fizeram, não seria possível. Com os meios todos que temos, todos os meios mais tecnológicos. Hoje não seria possível, porque é um conjunto de regras, está tudo muito balizado, seja ao nível da organização dos clubes e das SADs, seja da própria Liga, mas isso levar-nos a uma outra conversa, porque eu acho que, apesar de tudo, há áreas em que a rádio ainda hoje podia ser mais dinâmica, mais criativa, menos sentada, e isso levava-nos para
destacar esse aspecto da facilidade. O único repórter que fez uma reportagem volante foi o Luís César, em Nápoles, no famoso Nápoles 1, Porto 0, em que... O treinador de Porto é Moreira, guarda-redes era o time, e vai buscar no Barbantes. E cá foi um 0 também. Mas fez uma exibição 73, fantástica. Fantástico. E foram pedir autorização ao árbitro. É evidente, o jogo da UEFA. O árbitro, quer o quê? Uma autorização para quê? Mas como é que ele, com que meios ele vai se movimentar aqui, não é? Sim. O estádio de São Paulo, para quem conhece, é um estádio majestoso. Tem 80 mil aos gritos, não é costume. Mas tinha uma abertura fantástica para quem estava fazendo o relato, e o campo não havia nada, nenhum obstáculo. Então, o microfone do Luís entrava ali com uma velocidade. Sim. Foi o único repórter que eu conheço que numa competição da UEFA esteve em volta de... Hoje nós sabemos que as rádios procuram dizer que o repórter está lá dentro, mas não está do lado de fora. Embora colocado junto às áreas e não sei o quê, mas não. Está numa jaulazita. A UEFA não permite. Está num galinheiro qualquer. Mas o Luís, é interessante que ele tinha. Então, ele deve ter guardado, porque o Luís guarda tudo. Ele tinha uma credencial, um papel timbrado do Nápoles, permitindo que ele estivesse ali. Porque, Tiago, era fundamental falar do Tibi, que fez uma exibição magistral nesse jogo, e depois, na segunda mão, o Porto voltou a perder 1-0, com o treinador na altura Aimoré Moreira, porque Tibi é fundamental na história de como amar. Não sei, coitado do Tibi, mas eu não sei porquê. Mas não sei porquê. O Álvaro, eu dizia para todos. Pouco, mas eu sei, mas ficou o Tibi. Pronto, tá bem. Vai buscar, porque eu repetia mais vezes. Vamos amar, porque repetia mais vezes, como fazia o Porto todas as semanas, era guarda-redes que era mais ouvido. Não, os outros eram vamos recordar um momento importante que foi sem dúvida o relato do golo do Admir, que foi, digamos assim, contra o Benfica, o golo do exatamente, foi uma pedra-chave para aquilo que viria depois a ser a conquista do título por parte do Futebol Clube Porto 19 anos depois, corria a época de 77-78. Vamos recordar esse momento. Tocar o balão de couro, Ademir vai levantar para o outro lado, seria para Simões, já foi feito quanto para Ademir, chutou! Ademir, herói da partida. Ele levantou a infração, seria para Simões. A defensiva devolveu. Ele recantou um petardo para o canto esquerdo de Fidalgo, que nem se mexeu porque a bola passou como um foguete balançando a roseira do Benfica. Agora não adianta chorar, Fidalgo. Vai buscar! Na rede, Fidalgo. Muito bem, este momento importante, sem dúvida, no futebol português e também na história, naturalmente, do Futebol Clube do Porto, o momento em que Admir, e depois estávamos a ver imagens já da festa do título no Estádio das Antas, vitória do Porto sobre o Braga por 4-0, que deu efetivamente depois o título à equipa do Futebol Clube do Porto. Vamos ampliar aqui o painel de intervenientes neste programa. Vou agora introduzir aqui o Dr. Paulo Teixeira, a quem agradeço a presença neste programa, que nos enviou também um e-mail e até trouxe bastantes recordações, não é? É um ano também que marca o meu entusiasmo e a minha prática de assistir aos jogos de futebol. O meu pai fazia parte da direção do Dr. Américo Sá, na altura. Eu ia ver os jogos com ele. Entretanto, dá-se a entrada do Continente Norte. Eu tinha 2 rádios em casa, tinha o rádio fixo e depois tinha um na mesinha de cabeceira. Gastei imensas pilhas, porque às vezes era um Vópita grande, que ainda hoje tenho em minha casa, a rádio giradiscos, só que depois, se tivesse mais alguém à beira, não havia aquele senhor a relatar. Aquele senhor, para além do meu pai, que já não está cá há 33 anos, foi um dos responsáveis de eu ter esta paixão pelo futebol, porque e eu mesmo, nas minhas recordações de futebol, que trouxe algumas, trouxe o disco em vinil, é em 77, 78, que marca, eu tinha 13 anos de idade, jamais poderei esquecer, eu vi quase todos os jogos do campeonato, e mesmo quando estava no estádio fora, e lembro-me que houve um jogo
em Braga, que o Porto estava a perder 1-0, um quarto hora do fim, e o Gomes e o Oliveira, um de penalti e o outro sem ser de penalti, ganhamos 2-1. Eu chorei na bancada do Braga de emoção, mas estava com o rádio, porque eu levava sempre, quer estivesse ao vivo, quer estivesse em casa, eu levava sempre o rádio para ouvir aquele senhor. Havia muito esse hábito. E por isso, aliás, eu tenho frequentemente, e algumas chamadas que tocam no meu telemóvel tocam com o gol do Ademir, porque eu, apesar de não ter a possibilidade de transformar o vinil em CD, o que é que eu fiz? Eu ponho muitas vezes o disco para as pessoas ouvirem, porque é realmente um disco fantástico, e depois ouvir também José Maria Pedroto, ouvir outros intervenientes, como o Presidente na altura, o Dr. Américo de Sá, o Luís César também fala, e contarem, para as pessoas sentirem o que era aquilo na época, porque realmente hoje as coisas são completamente diferentes. Eu às vezes estou a ouvir a rádio e não sei se o comentador, conforme foi dito aqui, se está no estúdio a comentar através da televisão o que se está a passar no jogo, se está no próprio estádio. Às vezes tenho essa dúvida. E isto a propósito do Fidalgo, daquele gol do Ademir, porque às vezes eu fico com a sensação de que o Fidalgo, quando está a comentar, está no próprio campo ou está no estúdio. Mas foi uma época que realmente nos marca. Eu tenho a paixão. Eu fazia livros de autógrafos. Este é de 77, 78, e depois, proporcionado pelo meu pai fazer parte da direção, eu ia para os balneários e tenho aqui as assinaturas, tenho aqui livros de autógrafos de Paulo Ramalheira Teixeira, 77, 78, e página a página com o número que eles tinham na camisola. Aquela câmara, por favor. Exatamente. Por exemplo, tenho aqui, o primeiro acho que é o Oscar, o Fernando Gomes, o Lima Pereira, o Marco Aurélio, pronto, são aqui todos, o António Oliveira, e depois da própria época tenho uma coleção que saiu bastante interessante dos ídolos, a história primeiro do Futebol Clube Porto, com o Sr. José Maria Pedroto e depois o António Oliveira, e depois tenho com uma revista de cada um dos jogadores, o Freitas, o Frasco, de todos eles, não trouxe para não incomodar aqui, assim como tenho a célebre final de 78 também, com o Porto Sporting, aquilo que foi distribuído a cada um dos adeptos, isto hoje era impensável, não é? Foi distribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, e uma coisa que sei que está bastante caro neste momento, porque não existe esta coleção já, que são a coleção de cromos 77-78. 77-78 marca efetivamente a minha paixão pelo futebol, e a partir dali nunca mais, e tive pena efetivamente quando acabou, porque a Quadrante Norte era uma referência na rádio, e este senhor jamais o esqueci, e foi um privilégio depois também poder ter, já noutras funções no Conselho de Castelo Paiva, o poder ter recebido, porque ainda hoje as pessoas recordam com saudade, porque realmente os relatos dele, conforme dizia o Álvaro Costa, emocionava. Eu arrepiei-me todo quando ali deu outra vez o gol do Ademir, porque esse e muitos outros, e que, tal como eu disse no e-mail, o Tibi, pronto, o Tibi também sofria golos, o Porto também sofria golos, que é para as pessoas não pensarem que o Porto... Muitos, não. E neste disco o Oliveira conta que a vitória começa no Estoril, e que com um empate, acho que o Porto empatou a segunda ou terceira jornada no Estoril. O Estoril era a besta negra, sempre o sítio, nas coisas corriam mal. Exatamente. Era a malapata sempre. Estoril, a CUF, para outros é o Natal, o Porto era no Estoril. E por isso, mas foi realmente uma época que me marcou bastante, e a prova disso é toda a documentação que eu tenho a partir daí. 77, 78 é o ano, efetivamente, em que tenho mais recordações. E devo muito também, devo ao meu pai naturalmente, mas àquele senhor, o facto de ter, e disse isto ainda há pouco tempo antes de ele morrer, porque já foi feita aqui a homenagem ao Sr. Elídio Inácio, que foi realmente o mentor, um dos mentores deste projeto. Era um homem que tinha uma visão muito avançada. E eu ainda ontem, quando me convidavam para estar aqui, eu falei com uma pessoa, porque ele devia ter um espólio desta matéria enorme, e é uma pena ele não estar guardado até nesta cidade, porque faz parte... Alguém o tem, não sei. Pois, mas faz parte da história da cidade do Porto, porque, conforme disse também o Álvaro Costa, desculpe estar a citá-lo, em 77, 78 dá-se a mudança de mentalidade. Eu lembro-me perfeitamente aquela final no estádio do Jamor, em que no Estádio Nacional estava toda a gente contra o Futebol Clube Porto. Eu penso que já é o Moraes, penso que é o António Moraes, penso que o Sr. Pedroto já estava doente em Londres. Eu penso que o Sr. Pedroto... está ali a dizer o Fernando. O Sr. Pedroto já estava doente em Londres, e foi o António Moraes, se não me engano, que orientou a equipe naquele jogo, e eu fui de autocarro, na altura ou era a Comissão Procede que organizava o comboio para se ver os jogos, ou eram os autocarros da Escamarão Tour e da Terra Nova que nos levavam. E as caravanas, Paulo, havia aquelas célebres caravanas, as pessoas juntavam
paravam-se os carros, iam Mas todos eu nunca vi, o Estado Nacional estava todo contra o Futebol Clube do Porto, eram bandeiras, eu acho que até de Boa Vista lá estavam todos os clubes, naquela época estava tudo contra o Porto. Porquê? Porque 77, 78 marcou aquilo que muitas vezes se dizia que era difícil passar de Leiria para baixo, e o Porto começa a marcar uma posição no futebol português, por isso é um momento marcante, e um jovem como eu, naquela idade, nunca mais se pode esquecer. Agora vou abrir aqui também o debate, vou pedir aqui ao Fernando para segurar aqui no micro, que é mais fácil. Fernando, que recordações é que tem, que episódios, algum episódio curioso que tenha? Esta é a recordação principal, é realmente um momento de viragem, 77, 78. Eu nessa altura era miúdo, não ia ao futebol, mas como diz o Álvaro, vou citá-lo também, eu não ia ao futebol, mas via o futebol através dos relatos do Gomes Amaro, que era qualquer coisa de extraordinário. Eu, hoje em dia, vou fazer 49 anos e aquele relato e aquele gol do Ademir, eu sei de cor ainda hoje. O que eu escrevi no e-mail não tive que me valer de nada. Vamos ouvir então. Está no momento certo, no sítio certo. Eu digo, a parte final, não digo com a pronúncia brasileira, mas claro, Ademir herói da partida, ele levantou a infração, seria para Simões. A defensiva devolveu, ele recantou um petardo para o canto esquerdo de Fidalgo, que nem se mexeu, porque a bola passou como um foguete balançando a roseira do Benfica. Perfeito. Na rede de Fidalgo, na rede e pelo lado de dentro. É isso tudo. Portanto, eu escrevi, eu, como digo, não costumo escrever muito, a não ser quando devia escrever mais, porque normalmente costumam, às vezes, não dignificar bem a imagem do Porto, e nós sabemos que temos uma imprensa, não quero ofender ninguém, mas que ainda não se habituou às nossas vitórias. Nem incomoda muito. Ainda incomoda muito. E eu escrevi precisamente por ser o Porto Canal e por ser o Sr. Gomes Amaro, porque marcou a minha meninice, a minha infância, a minha adolescência. 77, 78, aquele golo, ninguém nos ligava nenhum. Às 2 da manhã estava à porta do Norte Desportivo, com o meu pai, que também já não está cá, à espera da edição especial do Porto Campeão. Isto marca. E marca gerações. Marca gerações. Sem dúvida nenhuma. Dá-se ali, por favor, ao Paulo, quem também agradeço a presença neste programa. Paulo, que recordações é que tem? Portanto, eu na altura de 77, 78, no gol do Ademir estava no estádio, era um miúdo, tinha cerca de 10 anos. Calculo, vocês são tão jovens. Tinha 10 anos na altura, estava no estádio. Mais jovem sou eu. Eu estava a nascer nessa altura. 78? Eu estava com 10 anos, ou seja, eu não tinha nunca visto o Porto ser campeão. Aquilo que eu tinha visto era uma Taça de Portugal no ano anterior, que para mim já era um feito fantástico. E depois eu também venho de uma família que está desde a origem da fundação do Porto, através dos meus bisavós e do meu avô, que me acompanhava, e foi ele desde os 3 anos que me levava ao estádio, e que foi campeão nacional pelo Porto. E portanto, para mim tinha sido o meu avô, que na altura já era uma pessoa de idade para mim, que tinha quase ganho os últimos campeonatos, não os dos anos 50, mas do final da década de 30. E para mim, eu ver o Porto ser campeão, portanto, desde que nasci até aos 10 anos, era quase uma coisa impensável. E eu sofria muito com o Porto, os jogos fora não via, nas Antas estava sempre. Lembro de ir às Antas, então nos jogos grandes, que era tudo de pé e se faziam filas no entremeio, eu não via os jogos, eu ouvia os relatos, porque eu era pequeno, portanto, eu via os relatos, não via os jogos. E, portanto, no estádio acompanhava-me sempre os relatos e o rádio, e em casa, quando o Porto jogava fora que eu não ia ver, eu não conseguia estar quieto a ouvir o relato. Então, a minha forma de ouvir os relatos e sempre ouvir o Quadrante Norte era vir para o jardim com uma bola de futebol, jogar a bola contra um muro, enquanto ouvia o relato, o jogo todo, porque eu não conseguia estar quieto, não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. E, portanto, marcou-me profundamente. O disco de vinil também o tenho, todas estas recordações eu também as tenho, a caderneta de cromos, tudo isto eu tenho, e foi realmente fantástico, e acho que isto é importante, principalmente para os meus mais jovens, perceberem que nós vivemos fases muito complicadas da história do clube e não nos apercebíamos sequer do que se passava à nossa volta, era normal. E hoje os nossos adeptos estão mal habituados. Concordo absolutamente. São demasiado exigentes.
qualquer coisinha assobiam, e nós temos que perceber que somos diferentes, somos fortes, temos que saber sofrer, e que quando se sofre, essas vitórias são muito melhor conseguidas e têm outro sabor, que foi o caso de 77, 78. Este relato eu também o tenho na cabeça, quer dizer, é impensável não ter. Eu tenho o vinil, passei-o para CD, ouço o CD regularmente, tenho no meu iPod CD regularmente, às vezes vou no carro e ponho a dar, porque realmente são recordações que ficam para a vida. Tiago, só um segundinho, Álvaro, para repor aqui duas coisinhas apenas. Falou-se que era tudo do campo. Há uma exceção, porque nós tínhamos no estúdio um técnico que já faleceu, João Ferreira, outro técnico no campo que era o irmão do Couto, o Armando Couto, no caso era o Antônio, o mais velho, e os efeitos eram enfiados da central técnica da rádio, na altura Rádio Porto, ali, como é que chama aquela rua onde era a Rádio Porto? Não, estamos a falar da rua Dom João IV. Dom João IV. Eram enfiados dali. Durante o jogo, ele não permitia que ninguém entrasse dentro da central técnica, porque ele controlava o tempo. Hoje é comum, hoje todas as rádios fazem isso, o pipipi. Mas ele controlava o tempo, os efeitos. Ele parecia que tinha 4 ouvidos para disparar aquilo. Não havia. Ele notava pela minha voz quando é que tinha que entrar no efeito. E para repor a verdade, o disco de vinil que se fala foi feito numa noite, produzida pelo Fernando Santos, pelo Alberto Sérgio e, claro, uns palpites do Ilídio Inácio. Passei provavelmente um dia, para ser rigoroso, no Estádio das Antas, a recolher todo o conjunto de depoimentos que fazem parte do disco, do presidente Pinto da Costa, que na altura ainda o não era, até ao José Maria Pedroto, e passando por todos os jogadores, e depois, como diz o Amaro, estivemos durante uma noite inteira exatamente produzir o disco para posteriormente o colocar em vinil e creio que passado sensivelmente 15 dias ou 3 semanas deu-se também algo que seria hoje impensável, que foi a própria equipa do Quadrante Norte, com um conjunto de melros, como eu lhe chamo, também adeptos destas coisas, que levaram para as portas do Estádio das Antas 2 ou 3 carrinhas carregadas de discos, e que fomos vendendo lá os discos. Já te vou dar a palavra, desculpa, Alva. Vamos só recordar um outro momento que também foi importante na história do Futebol Clube Porto, sem dúvida a conquista da Taça dos Campeões Europeus em 87, e vamos recordar o segundo golo, que acabou por ser decisivo, obviamente, ainda que não tenha sido o mais bonito da noite, mas foi o que deu a vitória ao Futebol Clube Porto nessa final frente ao Bayern Munique, golo apontado por Joari, com o relato de Gomes Amaro. Vamos ouvir. Este é o Dom Pasolini. Sabes que eu já vi estas imagens mais de 100 vezes, ainda hoje vibro, tremo, olho, sei onde é que estava num hotel, que é o antigo Sheraton, hoje tem outro nome, é o Porto Palácio, aí na 20ª fila, de repente dei comigo na primeira, não é? E a cidade naquela noite, porque obviamente chegaram depois, eu lembro-me ter dito a alguém, só falta, sei lá, o Nero ou o Calígula para incendiar ainda mais, porque a festa popular dessa noite foi
Foi extraordinária, foi qualquer coisa que não é repetível. Este 87 aconteceu com o Amaro, obviamente, em Viena da Áustria, e já na altura eu fazia de pivô a partir dos estúdios coordenador ao tempo na rua de Tenente Valarim. E não tenho exatamente a noção da hora a que foi este jogo, mas penso que às 15 ou 16 horas. O jogo foi a meio de uma tarde acho que não há aqui naftalina à volta e, portanto, posso dizer isto. Conduzi uma emissão que durou até à meia-noite. E convém dizer que para fazer uma emissão até à meia-noite, portanto, seguramente uma edição que durou 6, 7 horas consecutivas, foi preciso a disponibilidade de muita gente, porque não havia telemóveis, insisto neste ponto. E, portanto, todos os sons que eram postos em direto, todas as reações que eram levadas para o ar eram adquiridas no essencial com os telefones fixos, ligando para o escritório de A, para a casa de B, e isso permitiu fazer de facto uma enormíssima emissão, já no rescaldo desse grande sucesso de 87, e que depois deu a festa pelo Neste. Absolutamente inacreditável. E pensarmos na dimensão desta vitória europeia. Aqui foi o grito do Ipiranga, quer dizer, não, melhor, o grito é a segunda fase de lançamento, mas eu volto sempre à época. Este é o grito do Ipiranga internacional. Eu volto sempre a 77, 78. O nacional é de facto 77, 78. Nós estamos aqui, podemos pensar numa, enfim, imagina Twilight Zone, aquela série de televisão, enfim, de ficção científica e de realidade alternativas. O que teria sido o futebol português sem aqueles 8 minutos? Aqueles 8 minutos que medeiam entre o gol do Admiro e o final desse jogo. O que é que teria sido? Aqueles 8 minutos naquela equipa extraordinária. Eu estava há pouco a tentar intervir, só para não quero estar a monopolizar, mas é um momento decisivo dizer isto. Eu acho que as novas gerações, os adeptos atuais do Futebol Clube do Porto, têm que estudar a sua história, têm que estudar estes momentos, têm que senti-la, têm que perceber como é difícil ganhar, como é difícil lutar, que é preciso. Esta época, eu lembro do meu pai absolutamente aterrorizado a partir do jogo de Portimão. Porto empate em Portimão, tem o jogo com o Benfica, não esqueçamos a maldição das Antas, Simões aos 3 minutos, com a tíbia, com a canela, sei lá com o quê. Faz um gol extraordinário, mas da baliza errada, não é? Exatamente. Da baliza errada. E nós todos ficamos petrificados. Quem lá esteve no estádio, ficámos assim, congelados. Até 8 minutos do final. Depois vai-se a Coimbra, 0-0. E finalmente o jogo com o Braga, que durante meia hora, ou 20 e tal minutos aparece o primeiro gol e a partir daí a rolha salta, mas durante meia hora estava tudo. Havia 19 anos de jejum. Tragédia. Eu insisto sempre na minha tese de que a mudança que houve de regime em Portugal, de alguma maneira, acabou por contribuir também para uma mudança no domínio do futebol. Pela razão A, pela razão B. Eu uma vez participando num programa aqui para o Porto Canal, fiz questão de recordar algo que me parece que deve ser enfatizado e que de facto marca um tempo no futebol português. Quando estamos a falar de 1977, 78, mesmo de 79 e creio que ainda de 80, no futebol português havia uma regra essencial para uma candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Era o presidente ter o apoio, não era? Não. Havia uma regra que se chamava BSB. O BSB correspondia a Benfica, Sporting e Belenenses. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol tinha rotativamente que pertencer a Benfica, Sporting ou Belenenses. E alguém ligado ao Futebol Clube do Porto, e isso aconteceu com alguns elementos, recordo, por exemplo, Ribeiro de Magalhães, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol tinha necessariamente que ter morado em Lisboa. E, portanto, isto parece-me que, sem estar a adjetivar, significa que uma mudança, entretanto, ocorrida, significou também uma outra maneira de ver e uma outra maneira de estar no futebol português. Mas sem essa vitória, Fernando, tudo teria sido diferente. E o sofrimento dessa vitória, que foi feita, atenção, foi feita por diferença de golos. Porto empatou em casa com o Benfica e empatou também na Luz a 0-0. Tem apenas uma derrota com o Sporting Braga nessa época. Agora, a fase final tem 2 jogos fundamentais em terrenos muito difíceis, vence em Espinho e vence o Boa Vista. A segunda volta é extraordinária.
extraordinária, só que a partir do jogo com o Portimão, esse empate leva... Não sei se lembra desse jogo em Portimão. Era um terreno difícil, Claro, era complicado. Era complicadíssimo. Esse 0-0 ajuda no sentido em que mantém o Porto na frente, mas com uma distância pontual que seria ultrapassada caso o Benfica vencesse nas Antas. Mas há Isto duas teve a 8 figuras. minutos sem o fazer. Não é? Há Se baixa duas Coimbra, figuras. empate. Portanto, o sofrimento dessa época, eu lembro perfeitamente do sofrimento dessa Claro época. que sim. Porque a equipa é extraordinária. Estamos a falar de jogadores Seninhos, Gomes, Dudas, Oliveira. E estamos a falar de Estamos a duas falar de uma equipa figuras. extraordinária, ganhou por diferença de golos, meus senhores. E estamos a falar Diferença de de golos. duas figuras que são incontornáveis na construção do Futebol Clube do Porto desse tempo e que vai até aos tempos de hoje. E do que veio. Estamos a falar de Pinto da Costa e estamos a falar do José Maria de Carvalho. Exatamente, De facto, uma figura ímpar. Criaram uma estratégia do futebol muito português que peculiar. montaram uma estratégia. O gol que mais sabiam bonito que da estavam a final fazer. da Liga dos Campeões de 77, 78 não aconteceu. O gol mais cantado não aconteceu. Foi o do Futre. Esse lance. Esse lance, eu quase direito, caio. É. Pela jogada pelo lado Ele direito. leva o pai, a mãe, o tio. E o Jamal avô, Faf, a bola passa um centímetro do poste. E depois chama o do pai Faf. e toca. E toca E a bola para- não Sai ligeiramente ao lado. O Álvaro ainda não tinha começado o programa, falou do jogo em Manchester, o 5-2. 5-2, que você não olha. Temos esse golo. Vamos ver esse golo. Mas só uma questão, esse jogo é extraordinário. eu tive depois problemas com a rádio, porque o Fernando já fez referência a isso, foi uma época meio conturbada, e a estação, a antena onde nós trabalhávamos, tinha ordens de Lisboa de fechar às 9 horas da noite. Às 9 horas tocava o hino, acabou. Simplesmente, o Jaime me interrompe, são 21 horas e não sei o que, entra o hino. O Zé Ferreira esquece de fechar a minha via, eu espero. O hino toca aí 1 minuto mais ou menos, eu entro e digo, vou continuar então daqui para a gravação. Em cima do hino. Com a via aberta e portanto todo no ar. Aberta, em cima do hino, vou continuar daqui para a gravação. Esse jogo. Quando cheguei aqui, o major lá, o tenente, que na altura era obrigatório ter um elemento das Forças Armadas, não sei o quê. Senhor Amaro, eu preciso falar consigo e tal. Sabe que o senhor cometeu tal coisa entrando em cima do hino nacional. Aí, expliquei. Claro. Mas vamos ouvir esse relato. Esse gol do Seninho, eu pensei que ele ia fazer, porque ele saiu para fora do campo, pegou a bola e foi embora. Jogo que terminou 5-2, Fim da picada, mas o Porto passa, porque tinha ganho 4-0 na primeira mão, não é? Com o Depois Duda. seria eliminado. 3 golos do Duda e do O Oliveira. Duda, Três golos do quando Três. chegamos à Inglaterra, quando no aeroporto, o Duda foi cercado por uma multidão e ele dizia para mim, eu quero ir embora. Porque ele tinha marcado 3 gols aqui, era o inimigo, não é? Era o inimigo. Não, e o Manchester, lembro perfeitamente, anunciou que ia marcar 5, marcou, o problema foram os 2. E houve ali um árbitro muito estranho da Alemanha do Leste. aquilo valia tudo, valia Esses 5 alguns empurrados. E alguns empurrados, Era tudo, soco, valia tudo, pontapé, valia tudo. valeu tudo nesse Vamos jogo. ouvir, vamos Eu ver, tenho que ouvir tudo. e ver esses Valeu gols. tudo. Vamos a isso. Bola para o Seninho, vai tentar ganhar de Aldison, levou por dentro, levou por fora, entrou na grande área, armou a pela esquerda, pode fazer, fatura, meu filho, chutou, gol! Gol e que gol! A bola tocada, entrou para a Copa, vai armando a perna direita, e está sobre ele, Celso fazendo corta-luz, deixando para Teixeira, tirou dali, fica a bola dominada, entrou por Otávio, que veio jogar mais na esquerda, vem para Seninho, atenção, complicou-se o Manchester, entrou Seninha, fugiu, pode fazer, entrou, vai fazer, chutou, é gol! Gol! E que gol! Seninho, Senão entrou no lançamento esplêndido de Otávio. Fugiu de 1, fugiu de 2. Saiu Stephanie, foi levado. A defesa ficou embaixo dos postes. Ele entrou, fuzilou de perna direita no meio dos pernas para o barbante do Manchester pela segunda vez. Agora não adianta chorar.
Tu vês como eu deliro com este jogo e começas a falar sozinho. Esse jogo foi complicado, muito complicado. Eu já nem sei quem era o guarda-redes. Stepney. A do Porto era Fonseca? Era o Fonseca. Fonseca levou murros, pontapés, chutes, moedas, frutas. Valia tudo. Joguem, e era, digamos, o paradigma do futebol inglês da época, do kick and rush, pontapé para o ar, aquela atmosfera inglesa, névoa, que eu adorava o futebol inglês, aquela bola branca, que se ouvia aquele sonho mais leve, cruzamentos atrás de cruzamentos, McIlroy partiu a defesa toda, Freitas e Simões completamente doidos, Mursa marcou 2 golos a própria baliza. Aliás, este lance o Seninha é o 4-2. O Manchester tem tempo de fazer o 5-2 a seguir. E é dos jogos da minha vida do ponto de vista emocional e de Seninho, que é talvez a primeira grande transferência internacional do futebol do Porto, quando assina pelo Cosmos. Está lá o Abdul Zubaida, que era na altura o grande olheiro do Cosmos. Já na altura se falava de empresário. O Abdul Zubaida, que o leva para o Cosmos de Pelé e Beckenbauer. E o Seninho vai por causa deste jogo, especificamente. A seguir o Porto é eliminado pelo Anderlecht, num jogo estúpido, pelo Constantino, 3-0, completamente injusto. E é um jogo que é repetido 2 vezes. Joga-se um jogo, lembra-se, choveu desalmadamente, joga-se depois de uma quinta-feira que era extraordinária na UEFA, hoje em dia joga-se todos os dias, mas na altura não, com o gol de Gabriel, 1-0. Queria perguntar aqui ao Gomes Amaro, qual foi o golo que mais gozo lhe deu a relatar? Isso é fácil, é evidente que foi o gol do Juari, que deu a taça Taça dos Campeões, agora é Liga dos Campeões. Sim. Todos eles, de uma forma geral, eu tenho que entender uma coisa. E o ouvinte em casa talvez se aperceba disso. Normalmente, quando o time da casa joga em casa e você está fazendo um relato, quando você grita o gol, você não grita o gol sozinho. Você grita o gol com 50 mil, 60 mil naquela época, então fica um ambiente fantástico, não é? Quando você... O caso do Seninho agora, que eu grito o gol, eu grito sozinho, porque ninguém grita comigo, não é? É verdade. Havia torcedores do Porto, evidentemente que havia, no estádio muito menos, mas estariam sei lá onde, sei lá, eram completamente abafados. Portanto, os gols... parece que ganha uma dimensão ainda maior, mais, não sei o que é quando você tem também a emoção do público que está ao teu lado. Eu vi todas as explosões que são passíveis de acontecer num jogo de futebol, vi lágrimas, vi alegria, vi tristeza, vi emoção, tudo isso ninguém pode me tirar. Foram momentos que eu vivi e que eu tentei transmitir, bem ou mal, não sei, pelos meus amigos aí que fizeram o favor de me elogiar aqui, parece-me que sim, pelo Álvaro, que é insuspeito, embora... Mas é uma verdadeira enciclopédia, ele guarda tudo na cabeça, não sei o quê. Pelos companheiros que eu tive, aquilo era fantástico. Se você visse o material que nós usávamos no campo, você dizia, como é que é possível? Quando eu dizia gol e aquilo ficava gol, gol, não era eu. Era uma máquina, uma Nagra, que era o Rolls Royce das máquinas dos criava um efeito loop, como se chama hoje, não é? E então, era o Elídio com a mão, uau, 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 e aquilo ia repetindo num sem fim, não é? Depois tinha 3 semi-amplificadores, tinha o outro do equipamento volante, era uma parafernália infernal. Sabes o que é essencial, e não estamos aqui com Salam Alex, e o conhece-me bem desde menino, que eu comecei a carreira exatamente já na Faladinho com ele, e entrei lá, enfim, miúdo e completamente louco, como é costume, não é de agora, portanto, já era. E ele lembra-se perfeitamente, não tenho dúvida, e o Fernando também, o próprio Jaime, a quem eu devo muito, Jaime Fernando não está aqui, mas deve estar a ver-nos, um abraço para ele, porque se não fosse ele, eu não estava aqui na minha profissão, porque é uma altura complicada, e é o Jaime que se atravessa à frente e me leva a mim e a outras pessoas para uma coisa chamada sábado à tarde, que é aí que de facto a minha carreira, digamos, global começa. Há um artigo no jornal O 7 desse time, dessa equipe, mas foi o Jaime Fernandes que o permitiu. Agradeço-lhe profundamente hoje com toda enfim, a dimensão que possa ter este agradecimento público. Mas a minha alegria quando eu entrei naquela rádio foi conhecer estes gajos. Lembra-se que eu fui ter com eles e disse quem era, e eu fazia programas de música e pop e rock, aquela coisa que eu faço, mas o meu grande delírio foi conhecer esta malta. Eu lembro perfeitamente disso, ter ficado assim completamente. Agora, só para terminar, vamos amar, o fundamental que nós ouvimos hoje, e há pouco, é que você continua relevante. O estilo que você trouxe é um estilo atual, contemporâneo, não está datado.
Aliás, é não curioso está. que E há muita gente que hoje até o imita de uma forma, imitação é um elogio. Uma pesquisa Está relevante ao preparar o programa, naturalmente. É hoje. Cruzei-me com muitos blogs onde há imensas referências aos relatos de Gomes Amaro. E há eu fixei um que dizia que há um antes Gomes Amaro e um pós Gomes Amaro em termos de relatos na rádio, não é? E há um outro aspecto que também era muitas vezes referido, e eu acho que isto também serve como elogio, é um grande elogio ao trabalho que vocês todos faziam nessa altura, que é, não se limitavam a relatar um simples jogo de futebol. E ia muito além disso, sobretudo porque conseguiam trazer para casa, até às pessoas, toda a envolvência de um jogo de futebol, que não era só a bola a rolar dentro das 4 linhas, era muito mais do que isso, não é? Duas coisinhas só. Do Jaime Fernandes, no início, como o Fernando disse, ele também estava no campo. Ele não via o jogo. Porque ele lia a publicidade, ele ficava com os olhos fechados, à espera que Ele nem gosta muito de futebol, que eu saiba. Ele nem gostava muito, não me lembro. Não, de futebol não. Ele ficava com os olhos fechados, com handball, basquetebol, para ver fazia o trabalho dele. um timing para entrar com a publicidade. A segunda questão, agora nem sei do que estávamos falando já, a segunda questão. Estamos a falar Sobre o estilo, sobre o espetáculo. Era a nossa intenção, e nós falávamos isso no ar, e o Fernando já fez referência a isso. Nós queríamos que o torcedor, como hoje esse painel representativo, esses 3 amigos que aí estão, aliás, o doutor já o conhecia de outros carnavais, né, doutor? Nós queríamos que o torcedor sentasse ao nosso lado, vivesse conosco aquelas emoções. E eu acho que esse foi o nosso trunfo principal, né, Fernando? Era trazer as pessoas, era ali, integrado, toda a gente um conceito vibrava narrativo, conosco, toda a gente vibrava conosco. Sente-se aqui ao nosso lado, vamos ver juntos este jogo de futebol. E depois tinha outra coisa, eu recordo-me que eu sou bastante mais novo, já vos disse, nasci em 78, portanto, mas ainda apanhei no início, nos anos 80, lembro perfeitamente. E havia eu, por exemplo, tinha um hábito, não sei se também vocês tinham, provavelmente, que era ir para junto do rádio com o meu pai e ouvir os relatos. Aliás, hoje era para ter trazido um rádio que tem lá em casa dessa altura ainda, mas esqueci-me completamente. Um rádio Philips, lindíssimo, antigo, que estava precisamente no escritório do meu avô. E eu recordo muitas tardes de domingo ir para o escritório e ouvir o relato. E eu recordo-me perfeitamente como se fosse hoje. Portanto, era até nisso, era como ir ao futebol, íamos o pai, ao avô, ia eu, e ao outro neto. Era uma coisa quase, não é? Sem querer ser velho. Fazia bem, não é? Sem querer ser velho do restaurante, referiste a um aspecto essencial, as tardes de domingo. Sim, claro. Havia eu tenho uma saudade enorme nos campos de futebol de ouvir ruídos, barulhos, às vezes errados. Era gol do Benfica, era gol do Sporting, era gol não sei de quem. Havia um lado coletivo. Acho que o futebol nessa altura também era um bocadinho mais selvagem, mais um estado era mais livre, se quiseres, mas também havia uma coisa muito simples, horários mais fixos. Horários mais fixos. Como há noutros países. Eu acho esta história do futebol de sexta à segunda uma coisa absolutamente inacreditável. Tem outros interesses, não interessa aqui, não é esse o âmbito da nossa conversa, são outros universos, outros mundos, enfim, outra perspectiva do negócio, da indústria do futebol. Mas a ideia de termos jogos a uma determinada hora e haver um ou outro jogo, enfim, transmitido, claro que isso hoje é impensável, impossível. Mas atenção a esse pormenor. Havia, de facto, um momento, aqueles senhores estão ali a dizer que sim, um momento coletivo. Essa coisa, o rádio era uma espécie de homenageando o meu pai Bitaites, que também faz parte desta história, né? E a saudade de todos nós temos dele, que vai ser homenageado também vai receber um Dragão de Ouro póstumo e acho merecidamente homenageando, como ele dizia, era algo litúrgico. O domingo à tarde era litúrgico, era religioso, havia algo sacralizado, que hoje, obviamente, não existe, estamos noutro tempo. Eu penso que também estamos a falar disso, estamos a falar desse momento em que todos nós olhávamos para o rádio, para aquela caixa, como o nosso altar. É, sem dúvida. Queria também dar feedback de algumas mensagens que foram também chegando à página do Facebook do 90 Minutos à Porto. O Boaventura Cunha escreve que saudades de ouvir os seus relatos, emoção e alegria inconfundíveis. O Filipe Rodrigues Sousa diz que bonito é, obviamente também retomando a memória desses tempos. E o José Pereira diz que nos vê diretamente do Luxemburgo, natural de Valdecambra. E lembro-me que tinha eu os meus 10 anos quando ia ao campo das Dairas ver o meu AD Valcambrense com o meu pai e os jogos se realizavam todos ao domingo, diz então o José Pereira. Nós temos cá 3 adeptos que nos escreveram histórias, muitos outros escreveram histórias sobre o Quadrante Norte e memórias que estas tardes de domingo lhe traziam à memória, naturalmente.
Há um particular, o Manuel Francisco Costa escreveu um e-mail muito bonito, de resto ele foi convidado para estar aqui neste programa, mas por ser um adepto portador de deficiência física não pode estar aqui e portanto, mas eu não queria deixar passar em claro e queria entregar pessoalmente o e-mail que ele nos enviou, é grande, por isso é que eu não vou ler, mas está extremamente bem escrito e vou entregá-lo ao Gomes Amaro para que ele possa ler essa mensagem que nos chegou através desse nosso adepto, que de resto também já foi motivo de reportagem aqui no Porto Canal por parte do Ricardo Amorim. Vamos ainda recordar, não sei se temos tempo, João Santos, como é que está o nosso tempo? Temos? Vamos então recordar mais momentos. Vamos recordar, por exemplo, o momento em que João Pinto segura a taça e nunca mais a larga, digamos assim. Vamos recordar esse momento de 87, Taça dos Campeões Europeus. Este é um momento que ficará também para a história, sem dúvida, João Pinto ali a agarrar-se à taça com unhas e dentes. É um momento que fica na memória de todos. Mesmo no avião não alargou. Não? Fernando, eu queria-lhe também perguntar o seguinte. A passagem pelo quadrante norte, que importância é que teve na sua carreira, depois daquilo que fez e já fez muita coisa ao nível do jornalismo aqui em Portugal? Teve evidentemente muita importância, sobretudo pelo conhecimento e pela estaleca, se é que eu posso falar de estaleca, que me permitiu ao longo dos anos. Eu houve uma parte da minha vida já ao tempo do quadrante norte em que fiz também jornalismo pela área dos jornais, papel. Sim. Mas é evidente que o quadrante norte marcou em grande medida toda a minha posição profissional posterior, porque foi a partir daí que de facto se alavancou um conjunto de projetos. Claro. Bom, vamos ter que avançar. Deixa eu só dizer uma coisa. Força, claro que sim. Para aquela câmara, talvez. Amigo Manuel Francisco Costa, obrigado. Sinto-me sinceramente comovido com tudo aquilo que escreveu. É de pessoas como você que o mundo deve ser feito. Não é, infelizmente, mas obrigado pelas suas palavras. De um velho já, mas continua emotivo como sempre. Obrigado, mano. Obrigado. Muito obrigado nós também pela vossa presença. E agora tenho um desafio para si, Gomes Amaro. Nós tivemos um problema ao montar este programa. É que não conseguimos encontrar, mas isto é verdade, não conseguimos encontrar o relato do golo do Madja. Temos a imagem, mas não temos o relato. Eu acho que para fecharmos com chave de ouro este programa... Não. Sim. É que nós precisávamos desse som para completar aqui. Não dá. Como tudo na vida... Tem um tempo. E depois é o seguinte... você está no local. Você tentar fazer uma coisa... Fora do contexto. Fora do contexto não sai. Sai uma coisa... falhada, digamos assim, para não usar outro termo. Curiosamente, se você for a net, que você pesquisou, tem lá o gol do Madja. Não tem, mas o som não é grande coisa. Não é grande coisa porque coincidiu, é a tal história da publicidade, coincidiu que a publicidade estava sendo lida quando o Madja faz o gol. Pois é, e portanto percebe-se muito pouco o relato, é pena. Só que há 2 segundos para já pronto... dizer-vos obrigado pelo vosso trabalho, que muito marcou a minha vida, e aos adeptos que estão ali, que vivem profundamente o clube, e aos atuais,
que sejam mais intensos, que vivam mais, menos assobio, menos bicos de pato, sushi, sopinha quente, mais intensidade. E para terminar menos pipoca também. Exatamente, menos pipoca e menos luz ao mundo. No sentido, parece que às vezes estão a ver os jogos no cinema, é a minha opinião e sou perfeitamente claro nisso. Só para terminar, duas coisas que não existem no futebol, mas que são necessárias hoje em dia: tempo e paciência. Eu sei que não há tempo e paciência no futebol, que é preciso ganhar, mas há algum tempo e alguma paciência para esta época. E o tempo mesmo não existindo esse tempo e essa Posso agradecer também ao painel pela amostragem. Muito obrigado a vocês pela amostragem que me trouxeram, do carinho que tinham por mim e pela equipe de qual eu fazia parte. Eu era apenas um elo da cadeia, mais nada, porque todos eram importantes no nosso trabalho. Muito obrigado por aquilo que vieram enriquecer ainda mais a minha vida e o meu currículo. Muito obrigado. Tiago, eu também tenho que agradecer o facto de ter sido convidado para este programa. Os adeptos aqui presentes vincaram um lado da história que nos deixa, evidentemente, com o ego cheio, mas a minha palavra final é de que não pretendo que este seja um programa visto com nostalgia. Trata-se apenas de um marco na história, com a garantia de que hoje é possível, com criatividade, com saber, com dinamismo, com profissionalismo e enquadrado nos novos tempos, continuar a ter uma rádio feita com os pés assentes no chão e com audiências que infelizmente não existem por razões que agora para aqui não são chamadas. Muito obrigado a vocês os três. Muito obrigado, Amaro, Álvaro Costa e Fernando. Foi um prazer ter-vos aqui neste nosso programa e recordar esses momentos, e parabéns naturalmente pelo vosso trabalho e por aquilo que nos trouxeram ao longo de muitos anos. Disponham sempre. E também agradecer aqui aos nossos três adeptos. Foi um prazer ter-vos aqui. De resto, foi a primeira vez que trouxemos adeptos a um programa do Futebol Clube Porto. Foi bom ter-vos aqui. Também o vosso contributo foi naturalmente muito importante. Muito obrigado aos três. Está bem?